um ajudar o outro. É assim que a igreja funciona, é assim que o evangelho é. A comunidade funciona dessa forma, né? Um ajudando ao outro. Nós temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E realmente foi assim, algo do céu, algo maravilhoso que Deus fez. Deus provou a nossa fé nos momentos mais difíceis, né? Mas a gente confiou, a gente creu mesmo que Deus ia completar a obra na vida do nosso irmão, e Deus assim fez. Deus, ele foi maravilhoso. Irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Eu quero que você curve a sua cabeça para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ao ouvirmos, Deus, esse testemunho, Senhor, fortalece, Senhor, a nossa fé, e nos impulsiona, Senhor, a buscar mais, confiar mais, esperar mais, crer em Ti muito mais, Senhor. Porque Tu és o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, o mesmo Deus, Senhor. E eu quero Te louvar pela vida, Senhor, do nosso irmão Alberto. Eu quero Te louvar, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Pai, nós entramos na Tua presença com ações de graças, e nós colocamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Eu coloco, Deus, a minha vida nas Tuas mãos. Eu coloco diante de Ti os meus pecados, as minhas fraquezas e as minhas falhas, Senhor. E peço a Ti que o Senhor venha falar conosco pela Tua palavra, porque Tu sabes que de mim não tenho nada, Senhor. Todavia eu sei que Tu tens uma palavra para os nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha visitar a cada um, Senhor, e que o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso entendimento, para que nós venhamos compreender e entender, Senhor. Que o Senhor também venha tirar toda a distração, Senhor, para que nós venhamos estar atentos, Senhor, à Tua palavra e àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Nós vamos falar deste Salmo de número 46. Estive meditando nesse Salmo praticamente o mês inteiro. E vem no subtítulo, né, não sei se na sua Bíblia tem, mas na minha tem, que quem escreveu esse Salmo foi a família de Coré, ou a família de Corá. E esse Salmo foi escrito para ser cantado em voz de soprano, né? O que nós lemos de manhã foi para ser acompanhado com cordas, com instrumentos de cordas. E esse salmo aqui, ele foi escrito e para ser cantado com vozes de soprano, vozes agudas. Talvez no momento de louvor, no momento de adoração desse salmo, talvez exista aqui alguns pontos em que eles deveriam cantar em tom agudo, né? Jogar isso para mais alto, né? Então eu acredito que seja isso. Esse salmo também inspirou Martinho Lutero, não sei se é do conhecimento de vocês, mas esse salmo inspirou Martinho Lutero a escrever Castelo Forte, né? Os momentos difíceis que Martinho Lutero viveu, as perseguições que ele sofreu na Reforma, isso fez com que ele escrevesse Castelo Forte, e ele inspirou nesse Salmo de número 46 para escrever Castelo Forte. Nós não sabemos o certo, mas eu acredito, existem 3 passagens na Bíblia que pode ter influenciado ou inspirado, melhor dizendo, a família de Corá a escrever este salmo. Existem 3 passagens importantes, pelo que ele relata, né? Logo no versículo de número 1, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflições. Verso de número 2: portanto, não temeremos quando vierem terremotos e os montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumejem,
e os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Existem 3 passagens que podem ter inspirado a família de Coré a escrever, e uma delas está registrado no 2º livro de Crônicas. No 2º livro de Crônicas, no capítulo de número 20, nós vamos ler, só para a gente, põe para mim no telão, por favor. 2º livro de Crônicas, no capítulo de número 20, essa passagem vai falar que os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas, eles declararam guerra contra Josafá. Isso é uma passagem já conhecida, né? E Josafá, o que acontece? Ele entra em pânico. Porque o exército era muito maior do que o exército que ele tinha. Então ele entra em desespero, versículo de número 2. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do mar morto contra o rei. Já está em Azazon, Tamar, isto é, em Engedi. Verso número 3. Josafá ficou amedrontado por conta dessa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ele ordenou um jejum em todo Judá, pode segurar por aí. Então ele convocou todo o povo para entrar em oração, em jejum, para que Deus pudesse ajudar ele naquele momento de dificuldade. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa: na nossa vida, nós sempre vamos enfrentar momentos de adversidade e momentos ao qual nós vamos olhar e vamos ver a nossa condição e vamos dizer assim: eu não tenho forças para vencer essa batalha. Sim ou não? Todos nós passamos por momentos difíceis. E aqui a palavra nos diz que Josafá não foi diferente, mas ele reuniu o povo e convocou um jejum, e diz a palavra, né, quando o Senhor levanta o abençoado do levita, ao qual ele levanta, o Senhor dá uma palavra para ele, e ele dá uma palavra de motivação para o povo, que eles deveriam ir à guerra, mas nessa batalha eles não deveriam guerrear. Eles não precisavam de guerrear. Eles precisavam só de cantar. Só cantar, mais nada. Era isso que eles deveriam fazer. Humanamente falando, se nós olhássemos para nós, peraí, eu preciso de fazer alguma coisa. Né? Nós sempre queremos fazer alguma coisa. A gente sempre quer resolver as coisas. A gente tem pressa às vezes para resolver as coisas. Existem momentos que não é assim. É momentos que nós temos que descansar no Senhor. Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Por que ele coloca aqui a fortaleza? As cidades fortalecidas naquela época eram cidades que eram quase que impossível eles avançarem ou tentarem entrar dentro dessas cidades. Eu já tive a oportunidade de estar em Jerusalém, e ela é toda cercada com muros, e os muros são bem altos mesmo. Então, eles se sentem seguros, eles se sentem protegidos. E aqui o salmista, ele diz: o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente. Deus está presente sempre nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia. Deus sempre está presente. Amém, irmãos? Deus está sempre presente. Então o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, e nele nós confiamos. Nós confiamos no Senhor. A segunda passagem, né, que há uma grande probabilidade também de ter inspirado eles escreverem esse salmo, está registrado no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 32. Tá? Põe lá para mim, por favor, 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do verso de número 1. É uma passagem também conhecida. E o rei Ezequias
tendo sido fiel, tão fiel em todas as situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, cercou a cidade fortificada e deu ordem para que o seu exército rompesse o muro. Senaqueribe, ele desafia o rei Ezequias. Ele fala: eu quero saber de vocês qual Deus que vai destruir, quem vai poder livrar vocês da minha mão. E ele conta que já tinha destruído muitas nações. Ele se colocou na condição de poderoso. Olha, não tem ninguém que vai livrar você das minhas mãos, né? Então, a palavra do Senhor nos diz que Ezequias, juntamente com o povo, eles confiaram no Senhor, e bastou somente um anjo para matar 185 mil soldados num dia, numa batalha. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus presente, o Deus de Já, o Deus de refúgio, o Deus que é a fortaleza. Esse é o Deus que nós servimos. É um comando só, basta uma voz só de comando, e o Senhor, ele resolve qualquer situação. Amém, irmãos? Qualquer situação. A gente viu aqui o testemunho, no desespero da família, chegou no determinado momento: Senhor, basta, curado, pronto. É assim que Deus age. Muitas vezes a tendência nossa sim é desesperar, e nós desesperamos mesmo, mas nesta noite o Senhor está falando para mim e para você: não se desespere, espere no Senhor, aguarde no Senhor, pois Ele é o Deus de Já, Ele é o Deus presente. Louvado seja o nome do Senhor. Em tempos de aflição, não sei o que você está passando, mas confia no Senhor, espera no Senhor, que Ele com certeza estará nos ajudando. O versículo de número diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa força, sempre presente, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Qual é a implicação disso? Qual é a consequência disso? É o versículo de número 2. Portanto, não temeremos. A ordem é para nós não temer. Amém, irmãos? Por mais difícil que seja. Eu não sei se você está passando, eu não sei se você vai passar, mas o Senhor nesta noite, Ele está preparando o meu coração e o seu coração, e dizendo para a tua vida: portanto, não temeremos quando vier terremotos, quando os montes desabarem no meio do mar. E Ele diz que os oceanos estrondem, espumegem, que possa acontecer uma catástrofe, que as coisas venham acontecer fora do nosso controle. O Senhor fala comigo e com você que nós não devemos temer, nós devemos esperar somente no Senhor. E como o Senhor agiu na vida de Ezequias, o Senhor também agirá na nossa, em nome de Jesus. E a terceira passagem também que eu acho legal, que eu acho interessante, que acho que pode ter inspirado, está registrado no livro de Juízes, no capítulo 4. Eu gosto demais dessa passagem, se quiser colocar, pode colocar. Capítulo 4 de Juízes vai nos narrar o seguinte: tinha o rei Císera que ia guerrear contra, vamos lá, depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Císera, que habitava em vixe, que nome difícil, hein? Arosete, volta por favor, Arosete Ragoim. Eu preciso de ficar mais calmo. Às vezes eu vou falar e eu fico ansioso. Eu falei muito com Deus essa semana, falei: Senhor, me controla. Mas pentecostal é assim, né? Vem aí já, entendeu? E me segura. Eu tenho que ser muito calmo para falar, porque senão minhas filhas chegam em casa: o senhor trocou o nome da pessoa lá, o senhor era para falar um, o senhor falou outro. Acontece, né? Císera tinha, olha só, guarda esse número: Císera tinha 900 carros de guerra com rodas de fogo. Era um poderio. Que vocês pensarem de fortaleza, de exército forte e poderoso, era desse homem.
Porque o povo de Israel, eles guerreavam sem carros de guerra, sem armamentos, né? Eles não tinham armamentos potentes, né? Nem cavalos eles poderiam ter, entendeu? Nem cavalos eles poderiam ter. E quando eles derrotavam nações que tinham cavalo, eles tinham que cortar o tendão do cavalo, sabia? Eles tinham que cortar o tendão para o cavalo não galopar. Por quê? Porque eles tinham que confiar no Senhor. É na força do Senhor, é na força do seu poder, não é na nossa força. Isso nós temos que entender, não é pela sua força, não é pela sua inteligência, mas é pelo poder de Deus. No Salmo 20, verso 8, diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantemos e estamos de pé. Amém? Então esse é o nosso Deus. Volta lá, por favor. Então, isso. Então eles tinham carros de guerra com roda de fogo. Oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os israelitas a procuravam para que ela julgasse as suas questões. Certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali. E lhe disse: o Senhor, olha bem, disse o Senhor, ele disse o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros da tribo de Naftali e de Zebulon para irem ao monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do rei do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu entregarei em suas mãos. O Senhor disse para ele ir nessa batalha, tá? Usando a profetisa Débora, falando: ó, você pega os seus homens e você entra em guerra com ele, que eu vou entregar Sísera nas tuas mãos. E olha o que ele fez. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, se não irei. Então ele disse assim: eu só vou se você for comigo, se você não for, não irei. E o que Débora disse para ele? Tá bom, eu vou, só que tem uma coisa, tem uma condição: o Senhor não vai entregar Sísera nas tuas mãos. O Senhor vai entregar Sísera na mão de uma mulher. E então eles foram para a batalha. E a história, eles venceram a batalha, né? E no capítulo 5 é que nós vamos saber de que forma que eles venceram a batalha. Mas o Senhor deu vitória a eles, e o Senhor foi dando vitória. De repente, Sísera percebeu que ele estava perdendo a batalha. Ele pulou do seu carro, ele fugiu, entrou em uma aldeia e tinha uma mulher com o nome de Jael. E ela pediu para ele se esconder, e ele se escondeu. E na primeira oportunidade que ele teve, ela pegou um cutelo e golpeou a cabeça dele, e ela o matou, conforme o Senhor havia dito. O Senhor entregou ela na mão de uma mulher, e o Senhor então deu vitória ao povo. Mas no capítulo de número 5 é que nós vamos entender por que eu estou falando isso. Porque no capítulo de número 5 de Juízes, depois dessa batalha, Débora começa a cantar um cântico. Naqueles dias, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram um cântico. E nesse cântico, eles dizem assim: os líderes de Israel assumiram o comando, o povo seguiu. Pode pular, próximo versículo. Ouçam, reis, preste atenção. O próximo. Aqui. Senhor, quando saístes de Seir e marchastes desde o campo de Edom, a terra tremeu. Notem que aqui no versículo ele diz assim: portanto, não temeremos quando vierem terremotos, quando a terra tremer, quando acontecer alguma coisa dessa natureza, quando os montes desabarem, né? Então eles colocam
dessa forma. Então ele diz assim, nesse salmo, que o Senhor levantou a sua voz e a terra se derreteu. Nesse salmo, nós vamos chegar lá. Então, nessa batalha, o que Deus fez? Deus fez com que chovesse. E quando começou a gotejar e chover, os carros de guerra que Císera tinha, eles não tinham condições de correr, porque a terra foi virando lama, foi virando barro, e os cavalos as patas dos cavalos foram, não tinha como eles caminharem, e aí então o Senhor deu vitória através dessa grande obra que Deus fez. O Senhor fez gotejar chuva do céu, e nem por conta dessa chuva o Senhor deu vitória, porque a força deles estava nos carros e nos cavalos, e com a chuva que caiu, o Senhor deu vitória. Nós não sabemos de que forma o Senhor ele vai agir em nosso favor. Nós não sabemos de que forma que Deus ele vai trabalhar por nós e realizar a sua obra. Mas nós temos que confiar que ainda que essas coisas venham acontecer, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso auxílio, Ele é bem presente nos momentos de dificuldade. No versículo de número 4 diz assim: há um rio, e seus canais alegram a cidade do nosso Deus. Não havia rios em Jerusalém, mas esse rio, provavelmente ele está falando sobre o rio lá no Jardim do Éden no início, que 3 rios corriam, e esse rio foi colocado naquele lugar para o povo de Deus. Mas aqui eu entendo que este rio é o rio da graça de Deus, é o rio das misericórdias de Deus, que aonde esse rio corre, ele vai trazendo a sua graça, ele vai trazendo a sua misericórdia para com o seu povo. E esse rio, ele traz alegria à nossa alma, ele traz calmaria ao seu povo. Naquele momento de dificuldade, naquele momento de aflição, naquele momento de pavor, o Senhor envia o seu rio, a sua água tranquila, e isso acalma o nosso coração. No verso de número 5 fala da presença de Deus. Deus habita no meio dessa cidade, e ela não será destruída. Aonde o Senhor está, aqui fala que Deus está no centro de todas as coisas. Ele está no centro do teu lar, no centro da nossa vida, no centro da nossa comunidade. Aonde o Senhor está, nós não vamos temer. O Senhor, nós não vamos temer, porque ela não será destruída. Não haverá destruição. E antes do amanhecer, ainda pela madrugada, o Senhor ele dará a nossa vitória. Conforme o nosso irmão pode dizer, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Como o salmista pode dizer, eu gosto sempre de dizer aqui: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 6, diz assim: as nações estão em confusão, os reinos desmoronam, a voz de Deus troveja e a terra se dissolve. Lembra de Senaqueribe? Quem poderá livrar você da minha mão? Lembra de Císera, que oprimiu durante 20 anos o povo de Deus? Bastou simplesmente a voz do Senhor. Somente a voz do Senhor tem poder para resolver qualquer situação, qualquer problema que porventura nós viermos a passar. Versículo de número 6, as nações estão em confusão, né? Nós lemos, os reinos desmoronam, a voz do Senhor troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aqui ele fala o Deus de Jacó. E quem foi Jacó? O Deus da aliança. O Deus da aliança está conosco. Salmo de número 105 diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus, e seus juízos estão por toda a terra.
lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de geração, a aliança que fez com Abraão, o seu juramento com Isaque, e confirmou mesmo com Jacó por lei. Então, o Deus de Jacó é o Deus da aliança, é o Deus da aliança, e essa aliança, ela não é quebrada. Amém, irmãos? Essa aliança não é quebrada. Nós estamos aqui nessa nova aliança com Deus, o sangue do Senhor, o corpo do Senhor, o sangue da nova aliança. Nós estaremos daqui um pouco participando desse sangue da nova aliança. E aqui diz o Salmo de número 105, que o Senhor, Ele fez aliança com Abraão, Ele fez um juramento para Jacó, para com Isaque, e Ele confirmou com Jacó, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó. Então ele não somente fez, mas ele jurou e ele confirmou com Jacó. Essa aliança é uma aliança eterna. Amém, irmãos? É uma aliança eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele é a nossa fortaleza. No versículo de número 8, o salmista convida o povo: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. E isso muitas vezes, irmãos, nós não paramos para ver. Às vezes nós estamos tão focados na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós esquecemos de contemplar as maravilhas do Senhor. Às vezes nós não contemplamos a maravilha que Deus tem feito no meio da nossa família, no meio dos nossos familiares, no meio da igreja. Às vezes nós estamos focados em tantas coisas e esquecemos de contemplar as obras grandiosas que Deus tem feito na nossa vida. Amém, irmãos? Nós fomos fazer uma visita, eu e minha esposa, e nós chegamos no lar e eles estavam lá todos alegres, né? Felizes ali do jeito deles, né? Com a sua cervejinha, o seu aperitivo, né? E eu olho aquilo com louvor, assim, olhando para a minha vida. Senhor, muito obrigado, Senhor. Tu és bom, Senhor. Como Deus, Ele é maravilhoso. O Senhor me alcançou, o Senhor me libertou, o Senhor me trouxe para junto dEle, Ele me tirou das trevas e colocou-me na sua maravilhosa luz. Então quando eu olho isso, eu olho com alegria pela vida que eu tenho hoje, por tudo que eu tenho hoje, porque o Senhor, Ele tem me separado dessas coisas, e isso é uma coisa gloriosa para todos nós, e muitas vezes nós não contemplamos as maravilhas que Deus tem feito. Mas o salmista, ele convida a todos a contemplar as obras do Senhor, né? Que destruição Ele tem feito sobre o mundo. Às vezes nós deparamos com situações como aconteceu recentemente agora, e nunca o povo se preocupou tanto com missões que nem o Afeganistão, né? Nunca se preocuparam tanto. Nas redes sociais nunca pediram tanta oração. Isso daí já existe há muito tempo, mas nunca se preocuparam tanto com missões igual está acontecendo no Afeganistão. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, nada escapa das mãos do Senhor. Quando o Senhor enviava um rei mau para o povo, era para tratar com o povo, é para que o povo fosse despertado e que o povo pudesse voltar-se para o Senhor novamente. E tem aquela velha frase: cada nação tem o governo que merece. Então nós sabemos das dificuldades, sim, nós oramos, colocamos nas mãos do Senhor, e nós estamos aqui sempre orando por missões. Todas as terças-feiras nós estamos orando por missões, colocando os missionários nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha proteger. Mas isso é uma coisa que nós temos que fazer todos os dias. Essa oração, essa intercessão é todos os dias. Não é quando acontece uma desgraça em determinada nação, como aconteceu na Índia recentemente, que eles estavam queimando igrejas com o povo lá dentro. O povo estava cultuando lá, eles jogavam fogo no meio da igreja. O povo tinha pessoas pulando muro, tinha pessoas escalando janelas, tudo desespero, porque eles estavam botando fogo nas igrejas cristãs na Índia. Então
o povo enfrenta no dia a dia, mas nós temos que saber que Deus está no controle de todas as coisas. E aqui no verso de número 9, esse versículo ele é maravilhoso, que diz assim: acaba com as guerras em toda a terra. Deus é quem dá fim às guerras. Se você está em guerra, saiba você que Deus, ele dá fim a essa guerra. Eu não sei que tipo de guerra você tem, ou que você está enfrentando, mas a palavra diz aqui no Salmo de número 46:9, que o Senhor dá fim às guerras. E olha só o versículo, a parte dele diz assim: quebra o arco e despedaça a lança. Ele quebra o poderio, ele quebra a força dessa guerra. Não importa que força essa guerra tem, não importa que força essa guerra tem, o Senhor ele quebra, ele despedaça a lança, ele acaba com tudo, porque Deus, ele é Deus. Amém, irmãos? Deus é Deus e nós temos que confiar e esperar no Senhor. Louvado seja o nome dele. E ele diz: e destrói os escudos com fogo. No versículo de número 10 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Algo difícil para a minha vida e para a sua vida. A gente aquietar em momento de luta. A gente ficar quieto e parado em momento de aflição. Mas vai adiantar alguma coisa nós fazemos alguma coisa humanamente falando? Vai adiantar, irmãos? Sim ou não? Não vai adiantar. Nós temos que esperar somente em Deus, porque quando o Senhor pede para a gente aquietar, porque Ele está dizendo: olha, não precisa de você pelejar, como Ele disse para Josafá, nessa luta, você não tem que entrar, você não tem que se desesperar, você não tem que batalhar, você tem que esperar no Senhor. Ele é a sua força, Ele é o seu ajudador, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro. Ah, pastor, mas é fácil falar, mas viver é difícil. Sim, mas é assim que nós vamos vencer. É assim que o nome dele vai ser exaltado. É assim que o nome dele vai ser glorificado. Como foi hoje, através da vida do nosso irmão. O nome do Senhor foi exaltado. O nome do Senhor foi glorificado. Ainda que a medicina falasse não tem jeito, a palavra final é de Deus. É Ele que está no controle de todas as coisas. É Ele que dita as coisas. Não é eu que dito, não é você que dita. Não é o governo que dita. Não é a humanidade que dita, não é aquele que está contra você que vai ditar alguma coisa, é o Senhor que dita todas as coisas, é Ele. E se Ele falar, está terminada a guerra, acabou a guerra, pronto. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado no mundo inteiro. E novamente no versículo de número 11 ele vem falando: o Senhor dos exércitos está entre nós. O grande guerreiro está no nosso meio. Toda arma forjada contra a minha vida e a sua vida, diz a palavra, ela não prosperará. Toda arma forjada, sabe o que é forjar uma arma? É afiar uma arma, é se preparar mesmo para a guerra. Pode preparar o que for, ela não vai prevalecer contra a tua vida, ela não vai prevalecer contra a sua família, ela não vai prevalecer contra os seus filhos, ela não vai prevalecer contra os seus netos, ela não vai prevalecer contra o seu casamento, não vai prevalecer contra a igreja de Deus, não vai prevalecer, não vai prevalecer. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus da aliança, Ele é a nossa fortaleza. Pode vir nações, pode vir lutas de todos os lados, mas o Senhor, Ele é a minha e a sua fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio a tantas lutas, decepções, choros e angústias, Deus se apresenta como refúgio,
auxílio, socorro e fortaleza, e no comando de tudo, trazendo tranquilidade e segurança para as nossas vidas. Amém, irmãos? Nos coloquemos de pé. E isso é para quem crê, isso é para quem confia, isso é para quem espera no Senhor. Porque aqueles que não confiam, aqueles que não creem, eles vão continuar dando cabeçada, vão continuar sofrendo, vão continuar padecendo, porque não confiam e não esperam no Senhor. Mas nós confiamos no Senhor. Como disse o Senhor Jesus, no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor é aquele que peleja por nós e nos dará vitória. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te exaltar porque tu és o nosso refúgio, porque tu és a nossa fortaleza, porque tu és o nosso socorro bem presente, Senhor, nas tribulações, na angústia, Senhor. Pai, eu rogo, Senhor, a Ti que o Senhor possa vir de encontro com a necessidade de cada família. Pai, eu não sei, Senhor, o que cada família, Senhor, está passando, mas eu creio, Senhor, em Ti e na Tua palavra, Senhor. E o Senhor se apresenta, Senhor, ao nosso meio nesta noite, convidando-nos, ó Deus, a contemplar as Suas obras, Senhor. Contemplar que Tu és o Deus, contemplar, Senhor, que Tu és, Senhor, o nosso refúgio, Senhor, a nossa fortaleza, Senhor. Tu és, Senhor, o socorro, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado